Olá, eu sou a professora Sandy Falcão e nesse vídeo nós continuamos falando sobre o predicado. Vamos analisar os tipos de predicado que existem, os 3 tipos de predicado. Mas para isso nós vamos entender um pouco melhor, eu já falei no vídeo anterior, mas agora nós vamos ver mais detalhadamente o que é o predicativo, certo? Vamos lá? O predicativo, como a gente pode ver aqui, é um termo que vai expressar estado, qualidade ou condição do ser ao qual ele se refere, ok? Então, como eu já falei no vídeo anterior, é um termo que vai se referir, eu falei no vídeo anterior, dei exemplos com ele se referindo ao sujeito, mas ele não só se refere ao sujeito, ele pode se referir também ao objeto, certo? E no vídeo passado eu dei exemplos de predicativo com o verbo de ligação, mas ele não só vai vir acompanhado apenas do verbo de ligação, ele pode vir também com verbos transitivos e intransitivos, ok? O predicativo do sujeito é o termo que vai se referir ao sujeito, caracterizando, e não necessariamente, como eu falei, aparece só em verbo de ligação. Veja, estamos felizes, então felizes é o meu predicativo do sujeito. O ônibus da seleção chegou atrasado. Atrasado é um estado, uma condição do ônibus, predicativo do sujeito. Ele foi nomeado supervisor, ou seja, alguém nomeou esse rapaz supervisor, é um estado. Predicativo do sujeito, supervisor. Definiu-se o caso como impossível, ou seja, o caso foi definido como impossível. Então, impossível se refere ao caso, que é o sujeito, portanto, é um predicativo do sujeito, ok? Então, veja, felizes, atrasado, supervisor e impossível são palavras que caracterizam o sujeito de cada uma dessas orações. Eles assistiram nervosos à partida. Veja, nervosos caracteriza o sujeito, predicativo do sujeito. Eles deram muito ansiosos um presente ao irmão, predicativo do sujeito. Ansioso se refere a eles. Meu filho se tornou um grande médico. Um grande médico se refere ao filho, que é o sujeito, predicativo do sujeito. Nós somos 10 lá em casa. 10, predicativo do sujeito. Eu serei você amanhã. Você, predicativo do sujeito. Meu Brasil é o verde das matas e o amarelo do ouro. Então, o verde das matas e o amarelo do ouro, predicativos do sujeito, certo? Então, é um termo que vai expressar estado, característica ou condição do sujeito e não necessariamente ele vai vir com um verbo de ligação. Vamos analisar aqui os verbos, desde o slide anterior. Aqui na frase, nós estamos felizes, tem um verbo de ligação. Mas em chegou, eu tenho um verbo intransitivo. Quem chega, simplesmente chega. Chegou atrasado para o jogo. Aqui foi nomeado, olha só, o gerente nomeou, né, o rapaz supervisor. Verbo transitivo direto. Definiu-se o caso como impossível. Olha, o caso foi definido como impossível. Então, verbo transitivo direto. O caso foi definido, nós já falamos, eles assistiram nervosos à partida. Veja, assistir à partida, eu tenho um verbo transitivo indireto. No caso aqui de assistir como espectador, quem assiste, assiste a algo. Eles deram um presente ao irmão, verbo transitivo direto e indireto, porque foi dado a algo, o presente, a alguém, o irmão. Meu filho se tornou um grande médico. Tornar-se é verbo de ligação. Somos, verbo de ligação. Serei também verbo de ligação. Assim também como o verbo aqui é, também do verbo ser, verbo de ligação, ok? Então, não só com o verbo de ligação, o predicativo do sujeito, pode colocar para mim, por favor. O predicativo do sujeito, vou repetir, ele é aquele termo que vai expressar estado, característica ou condição do sujeito, não somente com verbo de ligação, não necessariamente. Nós vimos exemplos com verbos intransitivos, verbos transitivos diretos e transitivos indiretos, e também com os bitransitivos, o VTDI. Vamos continuar.
O predicativo do sujeito, ele pode vir preposicionado também. Veja, a mesa é de madeira. Estou com fome. Continuamos sem sono. A distância é de 100 quilômetros. Todos esses termos aqui que estão em vermelho são predicativos do sujeito, certo? Veja que o termo de madeira é uma característica da mesa. Com fome é um estado, né, de quem, do sujeito aqui, eu. Continuamos sem sono. Sem sono é um estado do sujeito, nós, que está oculto. E aqui, de 100 quilômetros, é justamente a característica da distância, tá? Então, o predicativo do sujeito pode vir, sim, preposicionado. Dando continuidade, a gente vai conhecer agora o predicativo do objeto direto. O objeto direto é um termo que vai completar o sentido de um verbo transitivo direto, certo? E ele também pode ter, na frase, características, estados, condições, ok? Normalmente, eles vão ocorrer com verbos como julgar, chamar, nomear, eleger, proclamar, designar, considerar, declarar, adotar, tornar, encontrar, deixar, achar. Segundo o professor Fernando Pestana aponta no seu livro, são os verbos transobjetivos. E o predicativo do objeto, a gente vai observar nos exemplos a seguir que ele é uma característica atribuída. Ele não é uma característica inerente ao ser. Ou seja, aquele objeto direto recebeu, né, foi atribuída a ele uma característica. Vejamos nos exemplos. O povo declarou Anitta campeã. Vamos fazer a análise dessa frase? Primeiro eu encontro o verbo. O verbo é declarou. Quem declara, declara algo. No caso aqui eu declarei alguém, que é Anitta. Portanto, Anitta é o meu objeto direto. Quem declarou Anitta campeã? O povo. O povo é sujeito, certo? Então aqui eu tenho o verbo, o complemento do verbo, que é Anitta, o objeto direto, e eu tenho o termo campeã, que está caracterizando, está indicando um estado, uma característica, uma condição da Anitta. Só que Anitta não é sujeito, então esse campeã não é predicativo do sujeito, é um predicativo do objeto direto, certo? Ele tornou o Brasil um país respeitado. Tornou é o verbo. Quem tornou o Brasil um país respeitado? Ele, sujeito. E ele tornou o quê? O Brasil, objeto direto, porque é um complemento sem preposição, portanto esse verbo é um verbo transitivo direto. E esse termo, um país respeitado, é um estado não dele, não do sujeito, mas do Brasil. Portanto, um país respeitado é o predicativo do objeto direto. Deus me faz forte. O verbo aqui, fazer. Quem me faz forte? Deus, sujeito. E quem é o objeto direto? É o pronome oblíquo me. Deus faz a mim forte, certo? O me representa o objeto direto. Esse é o verbo transitivo direto. E forte se refere a quem? A mim. Só que eu aqui, representado pelo me, não sou o sujeito é Deus. Eu sou objeto direto, portanto, forte é um predicativo sim, mas do objeto direto. Deixei-a assustada, o verbo deixei. O sujeito, eu, que está oculto, mas eu sei pela desinência do verbo, né? Deixei-a. Esse a, esse pronome oblíquo a, que se refere a ela, a uma terceira pessoa, é o objeto direto. Eu deixei a moça, a mulher, a criança, a pessoa assustada. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e assustada não se refere a mim, se refere a ela. Então, esse termo forte, esse termo assustada, predicativo do objeto direto, certo? Continuando. O predicativo do objeto, como a gente tem objeto direto e indireto, também o predicativo vai funcionar caracterizando o objeto indireto, ou seja, é o termo que completa um verbo transitivo indireto, um complemento de verbo preposicionado, né? Um verbo que exige preposição. Gosto de vocês quietinhos.
Vamos lá, desde o começo. Eu acho o verbo gosto. Quem gosta, gosta de algo. Olha a preposição aqui. Então, esse é um verbo transitivo indireto. Cadê o sujeito? Quem é que gosta? Eu gosto. Só que está oculto. De vocês é um termo que complementa o verbo gostar. Veja, é um verbo que pede uma preposição e o complemento desse verbo é um objeto indireto, né? Um complemento de verbo com preposição. Quietinhos é uma característica, um estado, uma condição, não do sujeito. O sujeito sou eu, não de mim, mas de vocês, tá? Então, é um predicativo do objeto indireto. Eu preciso do meu marido consciente, doutor. Precisar, verbo. Quem precisa? Eu, sujeito. Quem precisa, precisa de, preposição aqui. Do meu marido, portanto, é o objeto indireto. Quem precisa, precisa de algo, então, verbo transitivo indireto. Consciente caracteriza o marido, não o sujeito. Então, ele não é predicativo do sujeito, é um predicativo do objeto indireto, certo? Esse termo aqui, que a gente vai estudar mais à frente, é o vocativo. No início do século XX, as filhas obedeciam aos pais, sempre austeros. Veja que quem obedece, no caso desse contexto dessa frase, obedece a alguém. Eu tenho aqui um verbo transitivo indireto. As filhas, sujeito. Aos pais, objeto indireto. E austeros se refere, austeros se refere aos pais. Austero se refere aos pais, caracterizando-os. Se os pais é objeto indireto, sempre austeros é predicativo do objeto indireto. Esse termo aqui, no início do século XX, que a gente ainda vai estudar, é um adjunto. Adjunto adverbial de tempo. Adjunto adverbial. Beleza? Então, gente, nós vimos aqui, coloca aqui para mim, por favor. Nós vimos que o predicativo é um termo que vai expressar estado, característica ou condição do ser ao qual ele se refere, certo? Esse ser pode ser o sujeito, o objeto direto ou o objeto indireto. E não necessariamente o predicativo do sujeito vai vir com o verbo de ligação. Dependendo de como esse predicativo aparece, como ele se apresenta na oração, nós vamos ter tipos de predicados diferentes. Então vamos conhecer os tipos de predicado agora. O predicado verbal, ele tem como núcleo um verbo nocional. Quais são os verbos nocionais? Transitivos e intransitivos. Veja, ele corre diariamente. O núcleo do predicado, ele é o sujeito, corre diariamente é o predicado e o núcleo do predicado é o verbo. Por isso que ele é chamado de predicado verbal, porque o núcleo é um verbo. No predicado nominal, o predicado nominal tem esse nome porque o núcleo não é um verbo. O predicado nominal apresenta um verbo de ligação. Como o verbo de ligação é fraquinho de significado, ele é meio vazio de significado, ele não é núcleo do predicado. O núcleo será o predicativo do sujeito, ok? Por isso que o predicado é chamado de predicado nominal. Minha mãe está feliz. Verbo de ligação, predicativo do sujeito, sujeito aqui, minha mãe. Feliz se refere à minha mãe. Feliz é o núcleo do predicado e não o verbo. Aqui o núcleo é o verbo, por isso que eu tenho um predicado verbal. Aqui o núcleo é um nome, um adjetivo, feliz, por isso que o predicado é nominal. Só que eu tenho também o predicado verbo nominal. Que predicado é esse? É um predicado que apresenta dois núcleos. Um verbo, um núcleo verbal, certo? E um núcleo nominal. O predicado verbal,
É como se aqui fosse o pai e a mãe, gente. O predicado verbo nominal é o filho. O predicado verbal vai doar para esse filho o seu verbo, que vai ser um verbo nocional, ou seja, transitivo ou intransitivo. E o predicado nominal, que é a mãe, vai doar o predicativo, certo? Por isso que ele é chamado de verbo nominal. Veja aqui, Maria vinha animada. Maria, sujeito. Vinha, verbo intransitivo. E animada, predicativo do sujeito que se refere a Maria. Então, eu tenho aqui dois núcleos, o verbo e o predicativo. Por isso que aqui eu tenho um predicado que é verbo nominal, porque ele tem um verbo nocional, um verbo intransitivo, também pode ser transitivo, e um predicativo, certo? Esse predicativo, ele pode ser um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto, beleza, gente? Então, gente, voltando aqui aos exemplos que nós usamos no início, vamos classificar esses predicados agora. Nós estamos felizes. Veja, nós estamos felizes. Aqui eu tenho verbo de ligação mais predicativo do sujeito. O núcleo do predicado é felizes. Então, aqui eu tenho um predicado nominal. O ônibus da seleção chegou atrasado. Veja, verbo intransitivo mais predicativo. Núcleo, verbo, núcleo, predicativo. Então, aqui eu tenho um predicado que vai ser verbo nominal. Aqui eu tenho verbo transitivo mais predicativo. Novamente, eu tenho verbo nominal. E aqui, novamente, verbo transitivo mais predicativo, predicado, verbo nominal. Certo? Então, relembrando, verbo de ligação mais predicativo do sujeito, predicado nominal. Verbo nocional, ou seja, que não seja de ligação, com predicativo, predicado verbo nominal. Aqui, assistiram nervosos. Verbo nocional, verbo transitivo, mais predicativo, verbo nominal. Aqui também, vou colocar a sigla, predicado verbo nominal. Aqui, verbo de ligação mais predicativo do sujeito, eu tenho um predicado nominal. Aqui também, nominal. E aqui também, predicado nominal, certo? Então, se o verbo for de ligação com o predicativo do sujeito, eu tenho um predicado nominal. Se for um verbo nocional, ou seja, que não seja de ligação, mais um predicativo, eu tenho um predicado verbo nominal. Sandy, se for só o verbo nocional sem o predicativo, aí é predicado verbal. Aqui, a mesa é de madeira, estou com fome, continuamos sem sono, a distância é de 100 km, todos os verbos são de ligação. Todos os verbos são de ligação. E esses termos em vermelho são predicativos do sujeito. Então, verbo de ligação mais predicativo do sujeito, isso significa que todos aqui nesse slide são exemplos de predicado nominal. Nesse slide aqui que nós analisamos, veja que eu tenho verbo transitivo com predicativo, ou seja, um verbo nocional com predicativo. Eu tenho núcleo verbo, núcleo predicativo. Núcleo verbo, núcleo predicativo, em todos. Aqui, núcleo verbo e núcleo predicativo. Em todas essas frases. Então, em todas essas frases também desse slide, o predicado vai ser verbo nominal. Predicado verbo nominal. Aqui, gente, da mesma forma. O núcleo é o verbo e o predicativo. O verbo e o predicativo. Verbo
e o predicativo. Então, nesse slide também, nós temos exemplos de predicado verbo nominal. Certo? Pode colocar para mim, por favor. Nesse vídeo, nós vimos os tipos de predicado e vimos que existem 3 tipos de predicado. O predicado nominal, que é composto do verbo de ligação mais o predicativo do sujeito, e o predicado verbal, que é composto por um verbo nocional, ou seja, um verbo transitivo ou intransitivo, sem nenhum predicativo. O predicado verbal não vai ter predicativo, ok? E o predicado verbo nominal, ele é meio que um filho dos dois. Ele puxou do pai o verbo nocional e da mãe o predicativo. Esse predicativo do predicado verbo nominal pode ser um predicativo do sujeito, do objeto direto ou do objeto indireto, tá? Coloca um slide em branco, por favor. Gente, vou dar exemplo para vocês de predicados verbais. Veja só. O menino nasceu. Ele viu a mãe. Precisamos de ajuda. Veja, nessa primeira frase eu tenho o verbo nasceu. Quem nasceu? O menino. Quem nasce simplesmente nasce, então aqui eu tenho um verbo intransitivo. Não tenho nenhum predicativo aqui, gente. Então, olha só, ele, sujeito, ele viu a mãe, verbo viu, quem vê algo, verbo transitivo direto. O que eu vi? A mãe, objeto direto. Precisamos de ajuda, verbo, precisamos. Quem precisa, precisa de, preposição. Então, de ajuda, objeto indireto do verbo precisamos, que é verbo transitivo indireto. Aqui o sujeito está oculto, nós, ok? Aqui eu tenho um verbo intransitivo e nenhum predicativo, certo? Aqui eu tenho um verbo transitivo com objeto direto, aqui um verbo intransitivo com objeto indireto. Então, nesses 3 casos, eu tenho um predicado verbal. O predicado verbal vai acontecer com verbos intransitivos, verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos ou verbos transitivos diretos e indiretos. Ou seja, com verbos nocionais, que não sejam verbos de ligação. E o predicado verbal não possui predicativo. Não possui nenhum predicativo. Se ele tiver um verbo nocional e tiver um predicativo, é porque ele é um predicado verbo nominal, ok? Pode colocar para mim, por favor. Essa foi a nossa aula sobre tipos de predicado. Nós vimos os tipos de predicativo, vimos os tipos também de predicado. Vimos que dependendo da forma como esse predicativo se relaciona, seja com o verbo de ligação, seja com o verbo nocional, o predicado vai ter a sua classificação aí diferente, não é? Eu sou a professora Sandy Falcão, esse é o EPP Concursos Online e nós nos vemos no próximo vídeo.